Saudações rubro-negras, geniais. Pessoal, o clima tá pegando fogo no ninho. Depois da vitória épica por 3-2 sobre o Palmeiras, Felipe Luiz foi direto ao ponto. Elogiou Pedro como perfeito. Mandou recado para Ancelotti, cutucou o Verdão e ainda revelou bastidores tensos antes do jogo, com direito a bronca sobre antidoping da Comebol. Fica comigo até o fim, porque o que ele disse muda completamente o clima no Flamengo antes da Libertadores. Mas, antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial e acione o sino da notificação. E fique sabendo de tudo do mais querido. Felipe Luiz diz que convocaria Pedro do Flamengo para a Copa do Mundo. Foi perfeito. Treinador também comenta polêmicas do jogo. Se tem uma equipe que não pode falar da arbitragem, é o Palmeiras. Após vitória por 3-2 do Flamengo sobre o Palmeiras, neste domingo, no Maracanã, Felipe Luiz rasgou elogios ao atacante Pedro do Flamengo. Venceu o Palmeiras por 3-2 num dos maiores jogos do Brasileirão. E Felipe Luiz deixou claro: esse time tá vivo, forte e focado no título. Na coletiva pós-jogo, o técnico rubro-negro começou destacando o craque da noite, Pedro. O camisa 9 foi decisivo. Fez um gol, deu uma assistência e ainda sofreu pênalti. E Felipe não poupou elogios. Aspas para ele aqui: foi uma partida sublime, perfeita, em todos os aspectos. Ele era parte fundamental do nosso plano de jogo e executou tudo com nota artística. Eu não sou o Ancelotti, mas se dependesse de mim, o Pedro estaria na próxima Copa do Mundo, fecha aspas. É meu amigo, de criticado a afastado por falta de empenho, para ser chamado de perfeito e jogador de Copa do Mundo. Que virada! E esse reconhecimento vem justamente de quem cobrou ele lá atrás, mostrando como a relação entre os dois evoluiu e como Pedro reencontrou seu protagonismo no momento mais importante da temporada. Pessoal, como eu já falei aqui no canal, o Pedro é jogador de nível europeu. O grande ponto é a intensidade. E eu já disse isso em outros vídeos, como esse aqui, ó. Aqui em cima, que eu vou deixar para vocês assistirem, tá? Ele tem que querer. É só isso. E agora dá para ver que ele está querendo. No jogo contra o Botafogo, o Pedro foi aquele jogador completo, estilo Harry Kane, né? O cara que não fica só dentro da área, faz a função do 10, buscar a bola, né? O jogo, arma jogadas e participa de tudo. E contra o Palmeiras não foi diferente. Deu assistência, fez gol e mostrou exatamente o porquê a gente sempre fala que e fez isso contra o Botafogo e nesse jogo contra o Palmeiras também. Se quiser ir para a Copa, Pedro, do Mundo, vou te dar uma dica. O caminho é esse. Mas para ser diferente dos outros centroavantes que estão por aí, o Pedro precisa manter essa intensidade em todos os jogos. Se fizer isso, eu não tenho dúvida nenhuma, ele vai para a Copa do Mundo tranquilamente. Mas Felipe não parou por aí. Ele também falou sobre a polêmica da arbitragem, mandou um recado direto para o Palmeiras, já aspas para ele aqui, ó. Se tem uma equipe que não pode falar de arbitragem, são eles. O resultado foi justo, ou seja, mais uma alfinetada de quem não foge da briga e sabe que o Flamengo tem sido cobrado muito, mais do que qualquer outro rival. Pessoal, bom, vamos lá, né? Teve um momento de palmeirense aqui no canal, né, quando eu falei sobre o jogo entre Palmeiras e São Paulo, né? Eles vieram em peso aqui no canal, ficaram falando
muitas das vezes até um pouco agressivo. Mas continuem, tá? Continuem, eu gosto do debate. Podem continuar falando, pode continuar criticando, pode falar que quando eu falo aqui, eu falo através de fato, tá? Dizendo que eu estava pegando no pé, né? Mas os fatos, como eu disse agora há pouco, que eu uso, são claros, né? Então, e vamos lá, então. Naquela partida, o São Paulo foi prejudicado, aliás, foi operado, tá? E não foi só esse jogo. Foi só esse jogo. Não foi. Contra o Vitória, teve um pênalti mandrake marcado no Ramon Sosa. E contra o Sport, o jogo ficou marcado por 2 pênaltis, que na minha opinião não existiram, a favor do Palmeiras. Um no Flaco Lopes e outro no Rafael Veiga. Esse segundo, inclusive, foi o mais contestado. O Sport chegou a soltar nota de repúdio e a CBF afastou o árbitro e o VAR da partida depois da polêmica. Então, meus queridos, seguidores palmeirenses, quando eu falo aqui no canal, eu falo com base em fatos. E é por isso que eu concordo com o Felipe Luiz. O Palmeiras não tem moral nenhuma para reclamar de arbitragem nesse campeonato. Agora, falando do suposto pênalti nessa partida que o Flamengo ganhou de 3-2, nesse jogo a favor do Palmeiras, para mim foi pênalti. Sim, foi pênalti. Mas eu até entendo o árbitro não ter marcado, porque se ele marcasse esse, teria que marcar todos os outros que acontecem nos bololôs dentro da área. E são muitos. A mesma coisa, 2 mãos nas costas e empurrando, só que essa jogada aconteceu limpa. Então todo mundo viu, todo mundo começou a opinar. Mas dentro da área, é só colocar uma lupinha ali, meu querido. São vários pênaltis cometidos desse jeito, 2 mãos nas costas empurrando. Vários, tá? Mas, eu repito, foi pênalti. Sobre faltas no Vitor Roque e no Fux, no segundo gol do Flamengo, no segundo gol não, no pênalti, né? Os jogadores precisam aprender, né, pessoal? É o seguinte, os jogadores precisam aprender a interpretar o árbitro. Ele mudou a forma de apitar. Geralmente esse árbitro, em comparação aos outros jogos que ele apitou, né, ele mudou totalmente, porque ele é um cara que marca tudo quanto é faltinha. Nesse jogo, eu acho que a orientação, não só nesse jogo, mas no jogo contra o Botafogo, que o Flamengo jogou, já foi marcado bem menos falta. Eu acho que isso daí é uma orientação já da CBF, para deixar o jogo correr mais. E nesse, ele deixou de marcar essas faltinhas bobas e seguiu o critério, tá, do campeonato inglês, que todo mundo elogia. Todo mundo elogia o critério dos árbitros ingleses. Até o fim do jogo, ele continuou com esse critério. Ele não marcou essas faltinhas. Inclusive, deixou de marcar várias em cima do Pedro e do Arrascaeta, que estavam jogando de costa para marcação e sofreram agarrões, empurrões o tempo todo. Inclusive no jogo contra o Botafogo também aconteceu a mesma coisa com o outro árbitro lá e ele não marcava. Inclusive o Felipe Luiz, naquele momento lá, reclamou disso, mas não marcaram. Então, o tempo todo é isso que acontece em todos os jogos do Flamengo. E o mais curioso, esses mesmos jornalistas, esses mesmos influenciadores que agora estão criticando o árbitro por não marcar essas faltinhas. São os mesmos que em outros jogos dizem que o árbitro para demais o jogo. Não dá para entender. Eles têm que entender. Ó, quer uma arbitragem estilo Inglaterra? É assim. É assim.
Agora, não querem, não querem. Não fica pulando de galho em galho, entendeu? De acordo com o time que está jogando. Não caiam pessoal, não caiam nessa narrativa seletiva. Opinião tem que ser coerente. E a verdade é que o critério foi o mesmo durante o jogo todo que o árbitro fez nessa partida. De Palmeiras e de Flamengo. A vitória colocou o Flamengo empatado em pontos, né? Vamos seguir aqui. Com o Palmeiras 61 cada, né? Só que o Palmeiras tem uma vitória, por isso que é uma vitória a mais que o Flamengo, por isso que é líder, né? E reacendeu de vez, né, a disputa pelo título, né? E Filipe Luís foi além, né? Chamou o Flamengo e Palmeiras de o maior clássico do futebol brasileiro hoje. E eu acho que é indiscutível isso pelo elenco dos dois times e a grandeza dos dois times, né? Segundo ele, os dois elencos têm o mais alto nível técnico do país e uma intensidade digna de futebol europeu. Concordo também com ele sobre isso. E falando em Europa, o treinador também cutucou de leve o estilo de jogo, né? Foi um jogo europeu em intensidade, mas irritante em certos momentos, pela pressão e pelas ligações diretas. O recado tá dado, foi um duelo de gigantes, de ideias e de personalidade. Mas se dentro de campo o time respondeu com futebol, fora dele teve tensão. Felipe revelou um bastidor que deixou os torcedores revoltados. O episódio do exame de antidoping, né? Surpresa antes da partida. E aspas para ele aqui, ó. Nem o meu pai pode assistir ao treino. Mas 3 pessoas estranhas entraram e observaram isso. Isso incomoda. Queremos um campeonato limpo e justo. Que o melhor vença em campo. Foi o tipo de declaração que mostra que o Flamengo não vai se calar. Pode a imprensinha aí ficar revoltadinha, tá? Que o Flamengo não vai se calar, vai falar. Se sentir injustiçado, o Flamengo vai falar sim. E falando de elenco, Felipe aproveitou para elogiar jogadores que têm sido questionados, né? Samuel Lino, por exemplo, mesmo sem viver o melhor momento técnico, tem a confiança total, né, do treinador. Segundo ele, o atacante entrega muito mais do que Dibris. É um cara que se dedica, treina, se cuida e vai recuperar a confiança. Bom, em relação ao Samuel Lino, pessoal, infelizmente, tá? Ele não vem bem. Tudo que tenta dá errado. E não é de hoje. Acho que já passou da hora, né, de parar com essa insistência, né, Felipe? Parou, gente. Não tá indo, não tá dando jeito. Você já deu as oportunidades depois que ele começou a jogar mal aí, continua jogando de titular, cara. Não dá. Desculpa, gente. O melhor agora é tirar um pouco dos holofotes, deixa ele no banco, trabalhar em silêncio. Porque tem gente pedindo passagem. E é justamente sobre esse jogador que a gente vai falar agora. Carrascal, que jogou mais centralizado contra o Palmeiras e, nas palavras do treinador, foi essencial para quebrar a marcação individual do rival. Ele também comentou sobre o retorno de Pulgar, né? Chamando o chileno de pilar da equipe e parte de mim dentro de campo. Ele falou, né? Aspas para ele aqui, ó. Parte de mim dentro de campo, se referindo ao Pulgar. Dá para sentir o quanto o Felipe valoriza jogadores inteligentes e taticamente comprometidos. Bom, pessoal, eu já tinha falado aqui no canal, né? Na entrevista passada contra o Botafogo, o Filipe Luís falou entre linhas, pelo menos eu entendi. Assim, muita gente não entendeu, mas eu entendi desse jeito, né? Quem é titular nesse meio campo é o Pulgar. E faz todo sentido, né? O time precisa de um jogador como ele, com bom passe, pegada, aquilo que eu falei, ó, no vídeo passado, pegada e leitura de jogo. É aquele cara que dá equilíbrio, que segura o meio e faz o time respirar com a bola no pé. E o técnico ainda mostrou confiança total no elenco, que tem nas mãos, né, do Felipe. Elogiou o Saúl Ñíguez, Jorginho, Alan, Nico, que nem foi relacionado, e até o Danilo,
que segue fora do time titular. Deve agora, dependendo da lesão também, agora do Léo Ortiz, talvez ele tenha que jogar contra na Libertadores agora, né? Na quarta-feira, contra o... Caramba, cara, fugiu aqui o nome aqui do time que a gente vai jogar, rapaz. Deixa eu pegar aqui. Libertadores, Flamengo, Racing. Porra, caraca, maluco. Deu branco aqui, desculpa, pessoal. Deu um branco aqui, eu agora... Então, ele de repente contra o Racing agora vai ter que jogar o Danilo, tá? É muito difícil, tá? É muito difícil deixar o Danilo fora, né? Eu vou aspas para ele aqui, ó. É muito difícil deixar o Danilo fora, mas os dois Léos não têm dado brecha, disse Felipe, destacando o alto nível dos zagueiros e a disputa sadia dentro do grupo. Cara, como a gente falou do Danilo aqui, vou abrir aqui, tá? Vou abrir uma aspazinha aqui. Cara, o Felipe, como eu já disse, né, em outros vídeos, ainda vai cometer erros. Faz parte do processo, né? Mas nessa partida ele cometeu um erro grave, né? Não dá para esperar mais de 1 minuto para substituir um jogador. Um zagueiro, gente. A gente não tá falando qualquer jogador, um zagueiro. Que já tinha saído para ser atendido. A gente viu que ele voltou mancando, visivelmente com uma lesão séria. A equipe ficou com 1 a menos e tomou um gol justamente nesse momento, quase colocando em risco uma vitória que era encaminhada com 1 a 0 ali, porque já era difícil fazer mais gols, tanto de um lado quanto do outro. Foi erro de treinador jovem, um lance de falta de malícia de quem ainda está aprendendo. Foi sim cabaço e juvenil nesse ponto. E isso independe, né? Independente, né, do médico. Porque quem manda na porra toda é ele. Ele não pode ficar esperando o médico lá, cara, tá ali. Porra, já coloca o cara, meu irmão. Já viu que o cara voltou mancando. Quando ele voltou, eu tava assistindo um jogo, falei, caraca, maluco, ele vai voltar mesmo? Porque tornozelo é foda, cara. Então, e a decisão não poderia esperar tanto tempo. É papum, cara. Jogo contra o Palmeiras. Não dá pra esperar. Então, assim, ele vai cometer erro, mas esse erro não dá pra cometer, mesmo sendo juvenil, gente. Mesmo sendo juvenil, entre aspas, juvenil eu falo, né? E eu já vou falar aqui antes que neguinho venha nos comentários falar merda pra mim. Felipe Luiz é um excelente técnico, eu sempre falo isso aqui. Ele vai ser um dos melhores do mundo, tá? Só que ele tá em processo. Ele tá em processo de evolução. Ele tem 1 ano, gente, como técnico profissional. Então ele vai evoluir. Não tenho dúvida disso. Mas já é um grande... Já, pra mim, já é o segundo melhor do Brasil. Primeiro Abel, segundo ele, tá? E ponto final nessa história. Sobre o Palmeiras, o comandante fez questão de reconhecer o mérito do adversário, mas não deixou dúvidas. Hoje, né, aspas para ele aqui, ó. Hoje, os nossos jogadores foram melhores. Me deram a possibilidade de vencer o Abel pela 2ª vez e me sinto orgulhoso de liderar esse grupo. Um elogio com firmeza, mas também um recado, né? O Flamengo evoluiu, amadureceu e está pronto para encarar qualquer gigante dentro ou fora do país. E para completar, Felipe projetou o duelo com o Racing pela semifinal da Libertadores. Ele garantiu que a postura não vai mudar, aspas para ele aqui. Esse grupo é mentalmente forte. Jogar Libertadores é sempre difícil, mas nossa atitude e comprometimento não mudam. Nem sempre ganhamos, mas a intenção e a entrega estão sempre lá. Ou seja, a vitória sobre o Palmeiras não é só mais 3 pontos, é um aviso. O Flamengo chega à semifinal da Libertadores com moral, confiança e o elenco unido, exatamente no momento em que o torcedor mais precisa acreditar. Pedro voltou a brilhar, Felipe Luiz consolidou seu estilo e o time mostrou que tem
cara de campeão. Agora é manter o foco, porque quarta-feira tem decisão contra o Racing no Maracanã, tá? E se o clima hoje já é de festa, imagina se o Mengão avança para a Libertadores, para a final da Libertadores. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, crédito GE, tá, pessoal? E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo. Do mais querido, do mais amado, mas idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!